Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas quem estava aqui na noite de Caldas, a gente já anunciou, não, tá ótimo, obrigado. A gente vai lá para onde era a Boate Domo, em 2 meses. E aí a gente vai sanar essa dificuldade do espaço. A gente está vendo que já não está dando mais espaço, mas, para a glória de Deus, nós vamos restaurar aquele espaço que era usado para uma coisa, agora vai ser usado para a glória do nosso Senhor Jesus. Quero conversar com vocês nessa noite sobre... Antes de eu começar, vocês conhecem um programa do Discovery que eu e meu filho gostamos de acompanhar? Já ouviram falar de Largados e Pelados? É um programa interessante que o pessoal vai, é solto num lugar inóspito, peladão, um casal que não se conhece e eles têm que lidar com a natureza selvagem, né? E eles são obrigados ou eles podem levar um único item. O sujeito levou um óculos de mergulho porque ia para uma praia inóspita, só que ele não sabia nadar. Isso tem coisa absurda, né? Mas uma coisa interessante sobre esse programa que eu acho legal é que, de vez em quando, uma moça, um rapaz, eles trançam umas roupas, né, meio que toscas assim, para tentar ter algum tipo de privacidade, apesar de ficar digitalmente apagado, né? O que é interessante também é que, apesar da roupa e apesar de eles tentarem esconder a nudez, não dá muito certo e continua aquele negócio, não funciona muito bem. Mas aí você vai me perguntar o que isso tem a ver com a pregação de hoje. É que eu acho que esse tipo de roupa que está lá no Largados e Pelados é muito parecido com a roupa de Adão e Eva. Porque se você lembrar da história, vocês lembram, Deus passeava naquele jardim onde estava o primeiro casal, Adão e Eva. E lá naquela história, o que diz a Bíblia para mim e para você? Que eles podiam comer de qualquer árvore, de qualquer fruto das árvores do jardim, com exceção de uma única árvore, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A pergunta que a gente pode se fazer é o que é essa árvore, ou o que é o fruto, ou conhecimento do bem e do mal. Existem algumas hipóteses que são ventiladas por aí. Uma delas, erradamente, é que, por exemplo, o conhecimento do bem e do mal é o conhecimento do prazer sexual. Eles passaram a conhecer sexo. Mas a gente sabe, lendo a Bíblia, que Deus tinha dito para o primeiro casal que eles deviam crescer e multiplicar. Aliás, em todo momento da Bíblia é ensinado que sexo é uma coisa boa, é uma bênção de Deus, porque ele cria intimidade entre 2 casais. Quando é feito de maneira correta, é para adoração a Deus. A gente vai para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus. E é isso mesmo. Duas pessoas dentro do casal. 2 casados. Uma outra coisa também muito comum é que algumas pessoas costumam achar que talvez seja a ciência. Que o homem lá no Jardim do Éden ele era pouco mais do que um animal e que, por exemplo, antes deles comerem do fruto do conhecimento, não haveria pontes, não haveria foguete indo para a lua, não haveria matemática, não haveria ciências naturais, que o homem nunca seria culto ou que nunca desenvolveria conhecimento. Mas a gente olhando a Bíblia vê que também isso não faz sentido. Porque uma das tarefas que Deus deu ao homem foi colocar todos os animais diante dele para que ele nomeasse os animais. Você só chama um João de Barro de João de Barro. Você conhece o João de Barro, sabe como ele se comporta e sabe que ele faz uma casa. Em outras palavras, era preciso que o homem investigasse. O homem não conhece, quando consegue dar nome a um olho, se ele não investigar o olho e conhecer como é que o olho ele se interliga com todo o sistema ocular do homem. Então o homem foi criado por Deus para desenvolver ciência, para desenvolver cultura. O homem foi criado por Deus para fazer matemática. O homem foi criado por Deus para fazer coisas como séries de Fourier e por aí vai. Se você não sabe, pode me perguntar. Eu dou um curso disso. Então, o
que é o conhecimento do bem e do mal? Você pode me perguntar, e eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante. É que metade desse conhecimento o homem já tinha. Aliás, se você olhar a Bíblia com muito cuidado, você já vê que o conhecimento do que era bom, o homem já tinha. Quando você lê a Bíblia em todos os momentos, o que você vê? Deus separou a terra seca do mar e viu Deus que era bom. Deus criou os luminares, e o que diz a Bíblia? E viu Deus que era bom, e Deus fez todas as espécies, e viu Deus que era bom. Portanto, conhecimento do bom, do que era bom, o primeiro casal já tinha, e já desfrutava. Conhecimento do ruim, não. O conhecimento do mal, não. Até aquele momento, todos os frutos do jardim eram frutos deliciosos, mas não tinha um fruto que produzia veneno. Até aquele momento, no texto bíblico, a gente vai perceber que o primeiro casal nunca tinha conhecido doença. Até aquele momento, a gente vai perceber que eles nunca tinham visto morte, sofrimento ou dor. E o que Deus diz? Quando vocês conhecerem do fruto do bem, ou do bom e do mal, certamente vocês morrerão. Presta atenção no que isso pode dizer para mim e para você. Até aquele momento, Adão nunca tinha sido ríspido com a sua esposa Eva. Em nenhum momento da vida dele, ele tinha dito alguma coisa que magoasse a sua esposa. Até aquele momento, Eva nunca teria mentido para o seu marido. E a gente pode se perguntar por quê? Porque eles tinham um profundo entrosamento com Deus. E viviam ao lado de Deus, e Deus estava em profunda comunhão com o primeiro casal, a ponto deles aprenderem de Deus como viver, ou como se comportar, ou como ser casal. E esse é o grande problema que aconteceu lá no Jardim do Éden. Que em algum momento essa comunhão se perdeu. E o que Deus quer ensinar para mim e para você é que quando a gente recupera a nossa comunhão com o Senhor e passar a estar mais perto de Deus, nós vamos reaprender coisas que o primeiro casal sabia. Como ser casal, como tratar bem as nossas esposas, como viver com os nossos filhos. Em outras palavras, nós vamos ser restaurados da nossa vã maneira de viver. Pois então, como entrou o pecado no mundo? A Bíblia também diz que a serpente era o mais astuto dos animais e aproximou-se de Eva e disse, tinha que ser com a Eva, né? Aproximou-se da primeira mulher e disse assim, é verdade que Deus não deixou que vocês comessem de nenhum fruto das árvores que estão aqui nesse jardim? Aí Eva disse, não, é só do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse a gente não pode nem tocar, porque certamente a gente morrerá. E qual é a resposta da serpente a Eva? Não, Deus quer enganar vocês. Porque quando vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês terão discernimento de Deus. E quando vocês tiverem o discernimento de Deus, vocês não vão mais precisar de Deus para dizer para vocês o que é bom ou o que é ruim. Em outras palavras, porque nós pecamos, porque nós achamos que podemos ser donos do nosso próprio nariz e dizer como a gente pode viver a vida sem a presença de Deus ao nosso lado. É esse sentimento de rebeldia e de autossuficiência que fez o homem cair. E é o que a Bíblia diz para mim e para você, como diz lá em Romanos, no capítulo 5, que por causa da queda, ou por causa de um pecado, ou da falha de um homem, a morte entrou no mundo. Eu quero que você entenda algumas coisas muito interessantes, porque até aquele momento o homem só conhecia o bem, mas agora não. Agora o homem pensa em fazer uma hidrelétrica, faz uma grande barragem, ele pensa no bem. Mas logo depois, por causa de um erro de cálculo, há um deslizamento de terra e dezenas de pessoas são destruídas. O homem passa a conhecer o bem e passa a conhecer o mal. Antes ele entendia que a terra era de Deus e ele era para o sustento de todos nós. Agora não, esse pedaço de terra não é mais de Deus, é meu.
E o que produzir a terra vai ser para mim e para minha família, e mais ninguém. O homem passa a ser um ser ganancioso e egoísta, que vive para si mesmo e para o seu próprio umbigo. O homem agora começa a ver as mulheres como um objeto. A mulher agora começa a achar que o homem são degraus para que ela possa galgar posições sociais. Em outras palavras, a corrupção no mundo. E o que é impressionante é que entrou a morte no mundo. E a morte em diferentes níveis. Veja você, todo mundo aqui está morto de alguma maneira. Porque quando você magoa alguém, e essa pessoa se torna chateada com você, ela corta você no coração dela. Em outras palavras, essa pessoa te matou. E você está morto. Eu não sei quantas pessoas aqui já mataram alguém, mas eu já matei muita gente. Eu sou um assassino. E você provavelmente é também. Porque entrou a morte no mundo. E porque nós nos afastamos de Deus. E esse foi o problema do homem. E o que é interessante perceber também é que o ponto que eu queria chegar é que quando o homem ele bebe contra Deus e os seus prova do fruto e os seus olhos se abrem, eles percebem a sua nudez e vão fazer para si roupas igual lá do Largados e Pelados. Mas o que é interessante é você perceber que o que será que deve significar isso? Essa nudez humana. Veja, eu posso conversar com minha esposa e de vez em quando eu posso trocar com ela uma palavra ríspida. E aí eu tenho duas opções quando isso acontece, quando eu erro com ela. Uma delas é expor a minha nudez e dizer, errei com você. Expor a minha vergonha e dizer, eu não devia ter dito isso. Ou eu me escondo. Eu faço para mim roupas de plantas e digo assim, mas você também mereceu. É eu usar de subterfúgios para não admitir a minha vergonha e a minha culpa. Uma mulher pode mentir para o seu marido ou para as pessoas à sua volta, e ela pode ter duas opções. Ou ela simplesmente admite que ela errou e ela falou alguma coisa que ela não devia ter dito. Ou ela passa a querer ou ter que acreditar na própria mentira que ela contou. Vocês já viram gente que acredita na própria mentira que contou? Pois isso acontece o tempo todo. Nós somos fábricas de roupas imperfeitas que cobrem muito mal a nossa vergonha. E de acordo com a posição que a gente está, só com uma imagem digitalizada para tapar. E é por isso que a gente vive usando máscaras. É por isso que quando a gente posta uma foto lá na rede social, no Facebook, a gente dá uma foto limpada aqui assim, para não aparecer a barriga da gente, fica de lado. É por isso que a gente fotografa de cima. É por isso que quando a gente está perto de um colega um pouquinho mais alto, a gente dá uma esticadinha. Não, eu não faço isso. A gente faz essas coisas. A gente está sempre querendo fingir que a gente é quem a gente não é de fato. Nós usamos máscaras. Conheço um pastor que disse assim uma vez, eu achei muito interessante, estava numa conferência, ele estava falando assim, todo pastor, quando aceita o chamado de Deus, ele tem um sobrenome oculto. Estava conversando com um psicólogo e ele me fez perceber isso. Porque é o seguinte, eu lá na minha casa, a gente tinha 5 filhos e tinha metade da família estudava e metade da família não estudava. E eu era da parte da família que estudava, mas não trabalhava, a outra metade trabalhava. E eu estudava muito, me esforçava. E quando eu chegava lá em casa e apresentava o meu boletim, era tudo 10, mostrava para o meu pai, aqui, pai, tirei tudo 10. O que eu ouvi do meu pai? Enfermar que é a sua obrigação, você só faz isso. Aí ele diz assim, eu passei a ser o João desprestigiado da Silva. Eu era o desprestigiado. Então eu resolvi, ou eu disse que aceitei, que Deus me chamou, mas de uma certa maneira eu também me tornei pastor, porque eu queria ganhar prestígio. E esse é um problema. E muitos de nós agimos com esse pastor também. A gente acha que se a gente tiver dinheiro, a gente vai ganhar algum tipo de reconhecimento. Ou se a gente conseguir namorar aquela menina linda, ela vai ser um troféu. Ou se a gente conseguir aquele rapaz, esse rapaz
vai dar pra gente o que a gente quer. Nós usamos máscaras, nós nos escondemos atrás de nomes que a gente não quer que as pessoas descubram. A gente faz isso o tempo todo. Um dos sonhos que eu tenho para essa igreja, e para vocês e para nós, é que o Espírito Santo de Jesus tire as nossas máscaras. Um dos sonhos que eu tenho para mim e para você é que meu filho veja o Isaac que fala aqui e em casa, e eu seja a mesma pessoa. E o sonho que eu tenho para vocês é que vocês sejam essas mesmas pessoas. Ou seja, que nós rompamos com as máscaras que nós usamos e sejamos pessoas diferentes, verdadeiras, sinceras, capazes de falar a verdade uns para os outros. Em outras palavras, é sobre isso que eu quero falar, porque o Evangelho de Cristo Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, ele despe esse homem decaído, que vive usando roupas que querem esconder a sua própria nudez, e nos veste de Cristo. Porque é isso que eu vou falar com vocês nessa noite. É sobre isso, sobre o Evangelho de Cristo Jesus, que nos torna pessoas autênticas. Vamos ler o texto bíblico que diz para nós, passa para mim o texto, por favor, Efésios 4, de 22 a 24, volta para mim, Cadu, por favor, volta para mim, calma, respira, isso. Quem quiser acompanhar na nova versão internacional, Efésios 4, de 22 a 24, estamos estudando expositivamente a carta de Paulo aos Efésios, de 1 até 3 é a doutrina do Evangelho, de 4 em diante são as doutrinas práticas. Então nós estamos fazendo assim, o Evangelho em dias de ceia e as doutrinas práticas em dias normais. Efésios 4, a partir do versículo 22, diz assim na nova versão internacional: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Vamos orar, pedir a Deus que abra o nosso entendimento para a palavra dele. Pai amado bendito, esconde-me atrás da cruz, que possa ser um arauto digno da tua palavra, do teu evangelho. Abre as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos do teu amor, da tua graça, do teu carinho, para que a gente possa sair daqui verdadeiramente transformado. É assim que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vejam vocês que o texto bíblico é simples, não requer prática nem tampouco habilidade. Para a gente se vestir ou se despir das máscaras é necessário 2 etapas simples: despir-se do velho homem, revestir-se de Cristo. Se a gente fosse outro tipo de igreja, eu ia virar para vocês e dizer: vem para o seu irmão que está do lado e diga, não vamos fazer isso não, quer dizer, eu respeito, se você acha legal, aceito tudo, mas vem para o seu irmão que está dentro. Gente, eu queria contar para vocês uma história que está lá em Mateus 22, que Jesus conta. Logo nos primeiros versículos de Mateus 22, Jesus começa a contar uma história de que havia um rei que ia casar o seu filho e disse que estava tudo pronto, estava do bom e do melhor, havia bezerro cevado, havia carne, havia churrasco, havia de tudo que você possa imaginar de bom. E ele aí convoca as pessoas, chama os seus servos para convidar os seus súditos para a festa. E o que diz a Bíblia para mim e para você é que ele chama as pessoas, os seus servos vão chamar, mas muitos deles não fazem muito caso e não querem participar da festa. Alguns chegam a matar os mensageiros. E aí o que diz a Bíblia lá em Mateus 22, diz o Senhor Jesus que o rei, ele se irritou profundamente e ele mandou o seu exército e destruiu aquelas pessoas que não aceitaram o convite.
E aí ele vira-se agora para os seus servos e as pessoas que trabalhavam para ele, diz assim: agora vocês vão e vão chamando todo mundo que tiver pela frente. Quem aparecer, você chama. E vai chamando, dizendo que tem uma festa e que meu filho vai casar. Quem são essas pessoas que foram chamadas, tanto bom como ruim, mendigo, gente rica, gente pobre? Quem são essas pessoas? É você, sou eu. Todos nós fomos chamados. É por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses que nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e persa. É quem nasceu em berço evangélico, quem não nasceu em berço evangélico. É quem tem instrução, quem não tem instrução. Quem está na igreja A ou na igreja B. Até o cara lá daquela igreja que o pessoal não entende muito de Bíblia também vai ser chamado. E eles estão lá. Todavia, porém, contudo, existe um detalhe que a gente precisa entender. Porque veja o que Jesus diz a partir do versículo 11 de Mateus 22. Mas quando o rei entrou para ver os convidados... Pode passar para mim, Cadu? Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou ali: como você entrou aqui sem uma roupa apropriada? O homem desceu. Então o rei, aos que lhe serviam, disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que Jesus, o nosso Senhor, está dizendo para mim e para você? Que você foi convidado. Mas se você chegar nessa festa vestido de qualquer maneira, se você não tiver com as roupas apropriadas, se você não trabalhar para a sua santidade, se você acha que a graça é barata e que você pode chegar como você bem entende, não vai dar certo. Deus está dizendo para mim e para você que o importante é, em primeiro lugar, despir-se do velho homem. Você ficou com medo? Não precisa. Porque a pessoa que aceitou Jesus de verdade, conheceu Jesus de verdade, quer despir-se do velho. A pessoa que é salva por Cristo Jesus é uma pessoa que pensa diferente. Porque primeiro vem uma transformação do coração, depois vem uma transformação da mente, e depois quem você é reflete o que você faz. Mas aí ainda fica um negócio que é despir-se do velho homem. Nós precisamos entender melhor. Mas quando a gente olha para o texto de Efésios, o texto de Efésios é um pouquinho econômico. Ele fala muito pouca coisa. Ele diz para a gente jogar fora os desejos maus, ponto, acabou. Aí a gente fica, mas como assim? Para nossa sorte, o texto de Efésios e o texto de Colossenses são muito parecidos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, escreveu essa carta circular para várias igrejas. Nem era só para os Efésios, era para um monte de gente. E a carta de Colossenses é uma carta específica que o apóstolo Paulo queria atacar alguns problemas na igreja de Colossos sobre uma seita de pessoas que acreditavam no gnosticismo, mas ele provavelmente escreveu as duas cartas muito próximas uma da outra, provavelmente no mesmo dia, talvez na mesma semana. E é por isso que há muita superposição do que Paulo escreveu aos Efésios e ao que escreveu aos Colossenses. E lá em Colossenses, no capítulo 4, a gente vai ver um pouco melhor o que significa despir-se do velho homem. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto bíblico para que a gente possa olhar. Assim, Colossenses 4, a partir do versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, capítulo 3, desculpa. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A gente, ao longo desse semestre, vai olhar com um pouco mais de detalhes sobre essas coisas. Mas eu quero me deter em 3 aplicações aqui que o apóstolo Paulo fala com muita clareza. A imoralidade, a ira e a maledicência e a ganância, que é a idolatria. Eu quero falar sobre isso rapidamente. Uma das coisas sobre imoralidade é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês, aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava conversando com um rapaz que estava casado, tinha pouco tempo, e ele estava me contando que ele tinha traído a esposa dele. O que é interessante da conversa que ele está tendo, sabe quando a pessoa quer desabafar e ele começa a contar? Ele estava contando para mim, só que enquanto ele contava, eu achei que tinha alguns detalhes muito interessantes sobre essa conversa. Ele praticamente estava dizendo para mim, eu não tinha como não trair minha esposa. Porque, moça, deu tanto em cima de mim, que eu não tinha o que fazer. E ele estava falando sério. E eu parei, conversei com ele, disse assim, mas vem cá, por que você acha que você não deve trair a sua esposa? Eu disse, porque eu amo a minha esposa, muito bem, ótimo. Eu também era crente, eu também amo a Deus, ótimo. E também eu amo a minha igreja, eu amo a família da minha esposa, eu amo a minha família, ótimo, mas só essas pessoas que você ama? Ele não entendeu o que eu quis dizer. Ele disse assim, mas você não era obrigado a amar também essa menina? Porque veja, o que Deus faz comigo, com você, é me amar quando eu não mereço ser amado. Me amar a ponto de querer estabelecer uma aliança comigo. Me amar a ponto de fazer de mim alguém melhor. E a obrigação que Deus me dá é que eu ame os outros, até que eu não conheço direito, da mesma forma. E se eu não estou disposto a estabelecer uma aliança verdadeira com qualquer que seja, e amá-los de verdade, eu estou em pecado. Se eu usar alguém como se apenas fosse um objeto para mim, eu não estou agindo como Deus age comigo, não é assim? Porque Deus me chamou a amar até quem não merece. E uma das coisas que esse rapaz devia ter feito era mostrar para essa menina que ela merecia ser amada como Jesus a ama. E esse é um dos problemas da imoralidade sexual. É que nós acabamos amando errado. E acabamos agindo como Deus não quer que a gente haja. Uma outra coisa interessante é que se você for olhar a história do Jardim do Éden, Deus se apresentou àquele casal que estava vestido com aquelas roupas de grama que pareciam largados e pelados. E aí ele olhou para eles. Não, ele não se apresentou para eles, não. O que aconteceu mesmo? Eles fugiram da presença de Deus. E isso é muito comum. Porque essa é uma das coisas que tem acontecido sempre. As pessoas percebem a sua nudez e fogem da presença de Deus. Mas uma coisa interessante é que Deus, quando bate um BO lá com aquele casal e confronta eles, a Bíblia diz para mim e para você que o que Deus faz? Deus mata um animal e cobre a nudez do primeiro casal. É exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Porque é nesse medo que a gente tem de permanecer com as nossas vergonhas expostas, Deus fez um Jesus. E quando Ele sacrificou Jesus na cruz do Calvário, Ele nos veste e cobre as nossas vergonhas, de tal forma que agora eu possa andar por aí sem estar com as minhas vergonhas à mostra. E é exatamente por isso que não tem mais maledicência e não tem mais ira. Veja, alguém pode virar e começar a me ofender, falar mal de mim até do meu ministério. Eu tenho duas opções, eu posso ir lá e tirar sangue do cara. Eu tenho essa vontade. Por dentro eu já te matei 100 vezes, mas por fora eu estou calmo. Mas eu também posso sofrer o dano. Uma parte de mim vai morrer. Uma parte da minha reputação vai morrer. Uma parte de quem eu realmente sou está morta. Mas não foi isso que Jesus fez por mim. Ele morreu, sofreu dano para que eu pudesse ser vestido de Cristo. Então eu tenho duas opções.
Ou eu faço como Jesus, que me vestiu, que me amou, ou eu simplesmente ajo como o mundo lá fora age. Tem uma coisa bonita sobre Deus também, se você parar para pensar, é o seguinte: Deus não fala mal de você, fala. Deus sempre acredita em você. Deus sempre acredita que você podia ser uma pessoa melhor. Deus sempre acredita que você pode se modificar. Deus nunca desiste de você. Não é assim que eu e você temos que ser? A gente tem que acreditar nos nossos filhos até o final. A gente tem que acreditar nesses meninos que não, tô brincando. A gente tem que acreditar nas pessoas que frequentam essa igreja que não valem, não, elas valem muito, valem o sangue do Cordeiro. Uma vez eu brinquei, virei para uma menina, se você não vale nada, eu disse, eu valho muito sim. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, foi resgatado com o sangue do Cordeiro, não com coisas corruptíveis como prata. Menina, você aprendeu bem em mim, foi bem discipulado. Você vale muito, a ponto de Deus dar o seu único filho por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é porque você vale muito e porque Deus te ama, o apóstolo Paulo diz para mim e para você que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós precisamos nos livrar da maledicência. E o último ponto que eu acho interessante sobre essa história é que Deus também me chama para acabar com a ganância, que é uma forma de idolatria. Há muitos anos atrás eu conversei com um empresário e eu achei interessante porque ele virou para mim e disse assim: eu trabalho muito e é por isso que eu prospero, e é por isso que eu sou rico. Ele era crente. Aí eu disse assim: mas é porque você trabalha? Você acha que quem não trabalha muito, quem é pobre porque não trabalha muito, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque senão Deus seria injusto. Aí ele disse: não, meu filho, você não entendeu. Não, meu filho, você não entendeu. Isso aconteceu há muitos anos. Eu era um moleque e ele também era um menino de uns quase 30 e eu devia ser um menino de uns 18, 19. Você não entendeu. Você não merece nada, assim como eu não mereço nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, que é o nosso Deus provedor, dá a nós mais do que nós merecemos. Porque o que nós merecemos é a ira de Deus, mas Deus assim mesmo continua cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, apesar de nós sermos quem nós somos e fazermos as coisas que nós fazemos. E quando a gente entende isso, a gente abre mão da idolatria de achar que o que a gente tem define quem a gente é. Eu tenho orado a Deus e orado muito para que Deus me aprenda a me desfazer das coisas que eu acho que são. É uma oração duríssima, porque eu estou orando a Ele. E às vezes eu tenho medo que Deus faça com que essa oração seja respondida. Senhor, me desfaz daquilo que eu não preciso, apenas o essencial. E se eu tiver alguma coisa além do que essencial, que possa ser usado para a tua honra e para a tua glória, que teu nome seja engrandecido. Mas eu sei qual é o problema. O problema é que o espírito do velho homem você já deve ter ouvido. E deve ter ouvido várias vezes. E pode ser que você tenha ouvido de mim, mas pode ser que você tenha ouvido por aí em qualquer uma dessas reuniões de autoajuda que tem por aí, do tipo, ok, mas você acaba voltando a fazer as mesmas coisas. Você sai do poço, você volta para aquele poço que você achou que já tinha saído. Você já deve ter sido confrontado com o fato que você acaba voltando a fazer coisas que você não devia, e você acaba se perguntando por que eu não consigo. Porque veja, quando eu me dispo do velho homem, das roupas que eu acho que cobrem a minha nudez, eu fico nu. E nós não queremos passar por esse constrangimento. E a gente acaba sempre criando novas roupas para cobrir a nossa nudez. Eu só sou completamente coberto quando eu me cubro de Cristo Jesus. Deixa eu
contar para vocês uma história, uma última história. Com essa história eu vou terminar sobre como é que Deus opera a transformação verdadeira nas nossas vidas. A necessidade de nós nos vestirmos de Cristo. A história de uma moça estava na internet, essa história, e ela percebeu como ela podia se vestir de Jesus. Ela conta assim: eu me tornei cristã no ensino médio. Com 21 anos de idade, eu estava trabalhando em uma empresa cristã com um chefe supostamente cristão que me violentou. Era uma cidade pequena e ele negou, disse que eu estava mentindo. E isso tornou a minha vida ainda mais difícil. Não só porque eu tinha sido violentada, mas também porque sofri a violência de ter sido acusado injustamente. A coisa me afastou da igreja e pouco depois eu fui violentado novamente por um cara que eu conheci na universidade. Eu não consegui lidar com isso e eu comecei a beber. E me tornei uma alcoólatra e ninguém sabia. Então, novamente, cerca de 1 ano depois, eu fui violentado por mais 3 caras no decorrer de 3 anos. A última vez foi em 2012, pouco antes de eu me mudar e começar a frequentar uma igreja. Louvado seja Deus. Antes dessas coisas acontecerem, eu já me sentia sem valor. E as violências só pioraram as coisas. Minha mãe e meu pai escolheram as drogas ao invés de mim. Por isso, eu tenho lutado desde uma idade muito precoce com esse sentimento de abandono e inutilidade. Eu construí a minha identidade sobre a violência sexual que sofri. E a minha identidade foi construída em cima de caras que abusavam de mim. E eu me via como uma pessoa, como uma dessas pessoas que sim, eles simplesmente usavam para seus prazeres, como um objeto. Essa tornou-se a minha identidade, a ponto de eu começar a usá-la para meu próprio desfrute. Já que eu sabia que os rapazes só me viam como um objeto, decidi que se eu precisasse de algo, eu daria o que fosse preciso para obter o que eu quisesse deles. Eu via isso de forma natural. Eu estava enojado de mim mesmo, que não tive nenhum problema. Eu estava tão enojado de mim mesmo, que eu não tive nenhum problema em fazer isso. E eu fui cada vez mais me voltando para o álcool, me destruindo noite após noite, só para sentir uma dor física. Que a dor emocional era forte demais para mim. Eu me via como um objeto inútil e repugnante que se auto-sabotava. Eu quero que você entenda a identidade dessa moça. Porque se você não sabe quem você é, então você não sabe o que você deve fazer. Se você não entende corretamente quem você é, então o que você faz é errado. E você vai permitir que os outros façam coisas erradas com você. Mas aí vem a salvação. E aí vem o Evangelho. Porque no ano passado, olha só que interessante, ela continua dizendo, no ano passado eu pensei que eu tivesse superado isso. Pensei que eu não me via mais dessa maneira. Mas alguns meses atrás comecei a esbarrar com o segundo cara que me violentou e percebi que a minha identidade ainda estava apoiada no que me aconteceu. A maneira como eu me via voltou e mais uma vez me afundei no álcool para esquecer. É por isso que a gente volta. Porque a identidade dela estava apoiada nela mesma. Mas desde que comecei a ouvir sobre o Evangelho, Deus está me mostrando muito sobre como eu andava e me via. Eu me via como um ser nojento, inútil, um objeto que estava se tornando uma alcoólatra novamente. Eu literalmente não podia me encarar nos olhos quando me olhava no espelho, porque eu sentia vergonha de quem eu era. Mas essa é a boa notícia. Eu estou vendo que eu estou em Cristo. Eu agora tenho uma nova identidade. Eu estou vivo em Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu vejo que agora toda a morte, vergonha e condenação que eu merecia caiu sobre Jesus e todo o amor, o perdão, a graça foram dados para mim, de graça. E essa é a boa notícia do Evangelho. Eu sou amada, abençoada e abraçada, como Cristo é. Não é verdade? E essa é a minha identidade. Eu estou livre da vergonha e da condenação.
e começando a ver que a minha identidade está verdadeiramente enraizada em Cristo. Realmente me espanta que Cristo me escolheu, mas Ele me escolheu e me amou. E em Cristo eu não estou mais suja, mas lavado do sangue do Cordeiro. Eu vou chamar o pessoal do louvor para vir aqui, mas eu queria que você meditasse sobre isso. Deus é um Deus de novos recomeços. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus que diz para mim e para você que você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus quer que se você se vista dele, coloque a identidade dele em você, para que você possa começar a vida, encarar uma manhã diferente. Eu quero nessa noite que a gente ore por isso. Quero convidar todos vocês a ficarem de pé e dizer: eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele morreu na cruz, levou sobre si os meus pecados e me deu uma nova vida, e me deu uma nova chance, e me deu uma chance de me restaurar. Eu acredito no Senhor Jesus, que é um Deus de novos recomeços, de novas oportunidades, e que eu posso me curar de minhas dores em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Você quer nessa noite, agora, nesse momento, dizer: Senhor Jesus, vem morar dentro de mim. Faz isso. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Ninguém está olhando. Coloca seus olhos, a mão no coração e diz assim: Senhor Jesus, vem morar na minha vida agora. Faz morar em mim. Eu creio no Senhor Jesus, que me deu uma nova vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Eu quero começar uma nova vida em Cristo Jesus. Você que está afastado de Jesus, andou afastado, faz isso também. Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar em Cristo Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Existem relacionamentos que estão fracassados, perdidos, quebrados agora, nessa noite. Deus quer restaurar. Vamos orar agora e dizer: Senhor Jesus, restaura esses relacionamentos. Agora eu também quero orar pelos nossos parentes que estão afastados de Cristo Jesus.
clamamos pela vida deles. Que eles se aproximem do nosso Senhor Jesus nessa noite. Que o Espírito Santo vá tocando o coração dessas pessoas. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor dessas pessoas. Traga de volta, tira do laço do passarinheiro, tira do opressor e traz para o reino da luz. Nós pedimos, Senhor, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Esteja com a família dessas pessoas. Esteja com os nossos queridos que estão afastados de Ti, que querem ouvir o amor de Cristo Jesus e precisam tanto de Ti, Senhor. Que eles sejam alcançados. Nossa igreja clama por eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que a gente agora cante Acredito no Senhor Jesus mais uma última vez, antes da gente se despedir. E depois, gente, a gente vai fazer uma oração por aquele casal. Mas eu só vou orar se vocês prometerem que nem no Caputinho, sabe? Vamos orar, vamos cantar. Acredito no Senhor Jesus.